Bem, pessoal, a gente vai, a gente vai fazer a correção daquelas atividades que eu passei para vocês, né? Atividades que valeram como a primeira nota de vocês, tá bom? Depois eu vou passar para vocês uma. A gente vai iniciar, né, as estruturas mais complexas da sintaxe. Oi, Arthur. Bom dia. Porque não sei se vocês perceberam, mas as análises sintagmáticas que nós fizemos, né, nessa primeira parte da disciplina foram análises que se basearam em estruturas simples, né? Em sentenças simples, orações simples, foi períodos simples, né? Então, a gente vai começar a trabalhar também, né, com as estruturas complexas, né, com períodos compostos, tá bom? Mas antes disso, a gente vai ver aqui, vai fazer aqui a correção das atividades, né? Se eu não me engano, foram 20 sentenças para vocês fazerem lá as análises sintagmáticas, né? No enunciado, a gente tinha para fazer os esquemas em diagramas arbóreos, né? Daqueles esquemas que a gente viu nas aulas anteriores, né? Trazendo lá setinhas e tudo mais, né? Como se fosse uma árvore com seus galhos, né? Mas se alguém não fez dessa forma, se fez separando, né, sem esses esquemas arbóreos, também não tem problema, desde que tenha feito a identificação dos sintagmas, né, e dos elementos que compõem esses sintagmas. Então, se fez a identificação, se separou direitinho, não tem problema, não precisava fazer aqueles esquemas arbóreos, né. Eu fiz, aqui para correção, eu fiz em uma folha de papel ofício, e projetei aqui para a gente fazer, né? Para a gente ver as correções. A minha letra não é muito bonita, eu escrevo em letra de forma. Na verdade, eu mais digito do que escrevo, né? Então vocês talvez tenham um pouco de dificuldade para compreender o que eu escrevo, né? Mas como a aula está sendo gravada e como eu vou ditar aqui as partes que compõem as análises, então não vai ter problema, né? Vocês podem ver depois, tá bom? Então a gente teve aqui 20 sentenças para serem analisadas sintagmaticamente, né? Vocês perceberam também que nas aulas anteriores, inclusive eu postei o vídeo, né, para vocês assistirem de análises sintagmáticas, né? Nesses vídeos eu optei por utilizar o sintagma preposicional, né? O sintagma preposicionado, em lugar do sintagma adverbial, né? Quando a gente estuda os sintagmas, a gente se depara com a classificação composta de 5 sintagmas, né? Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional, sintagma adverbial, né? E o sintagma adjetival, né? Então, ok, Ana Clara, ok. Perdeu 5 pontos já. Então, pessoal, brincando, aqueles que trouxeram em suas análises, né, a classificação de sintagma adverbial, né, não tem problema, eu vou aceitar também, né? E aqueles que, onde havia um sintagma adverbial, sinalizaram como sintagma preposicional, também não tem problema, né? Nós vimos que alguns pesquisadores, né, preferem utilizar a classificação, né, tomando por base apenas 4 sintagmas, né? Então, o sintagma adverbial é como se ele estivesse dentro do sintagma preposicional. Então, para aqueles que sinalizaram, né, alguns sintagmas como sintagmas adverbiais, né, eu vou considerar, tá bom? Desde que, obviamente, né, sejam sintagmas adverbiais, tá bom? Então, assim, vou começar a projetar aqui as nossas. Eu vou ditar, né, para vocês entenderem, né? Aqui foi um esquema que eu fiz, não foi meu filho de 4 anos, não, fui eu, né? Porque ele escreve melhor do que eu, né? A letrinha dele é mais bonitinha do que a minha. Então, percebam que eu pus aqui embaixo, né, a sentença, e fiz o esquema arbóreo, né? Em relação à nota de vocês, vai ser divulgada hoje, tá bom? Então, eu vou divulgar hoje no site do UOL,
O Globo.com também vai estar disponível a nota de vocês. Vocês vão lá no site do UOL, onde tem morfossintaxe 3, vocês clicam lá que vai aparecer a nota de vocês. No site do UOL, do Globo.com, no R7 não vai estar porque tive algumas divergências ideológicas lá com o pessoal do R7 e acabou não dando certo. Mas vai no Globo.com, no UOL e no site também da Folha, tá bom? Vocês podem acessar lá a nota de vocês, ok? Então vamos lá. O barco deslizava suavemente nas águas tranquilas. Né? Então percebam que lá em cima eu inicio com O, né? Esse O de oração. Então é como se fosse aqui toda a oração, né? E a gente começa a desmembrar, né? Em sintagma nominal e sintagma verbal, tá bom? Sintagma nominal, o barco. Aí eu especifiquei, determinante o, e o nome, né, o núcleo, barco, tá bom? Sintagma verbal, deslizava suavemente nas águas tranquilas, né? Então, se você não tiver feito por esquema arbóreo, não tiver feito só assim, colocou a sentença completa, e logo embaixo, o barco, sintagma nominal, determinante o, né, enfim, sem essas linhazinhas, né, fazendo referência a cada elemento. Né? Então, o verbo deslizava, né? Suavemente, aí vejam que eu coloquei suavemente aqui, sintagma adverbial, né? Sintagma adverbial. Sim, isso é um S e não um 5, ok? Então, se você colocou sintagma preposicional, também eu vou aceitar. Okay? Sintagma adverbial. E a gente vai ter também o sintagma preposicional, né? Nas águas tranquilas. Sintagma preposicional, ele vai se desmembrar em preposição, que é o em, e o sintagma nominal, as águas tranquilas, ok? Vejam, pessoal, que sempre que a gente se depara aí com o sintagma preposicional, né, a gente vai ter uma preposição e um sintagma nominal, né? Então, vejam, nós temos o em. Ah, professor, a preposição não é o nas, não? Não. Dentro desse nas, nós temos a preposição em e o determinante as, né? Ele vai pertencer ao sintagma nominal, né? Então, sintagma nominal, determinante as, o núcleo, águas, e nós vamos ter aqui a tranquilas como adjetivo. Esse tranquilas aqui, se você tivesse colocado também como modificador, né, um MOD, também poderia ser válido, né? Modificador, sendo aí um adjetivo, né? É como se estivesse modificando aqui o próprio núcleo do sintagma nominal, que é águas, tá bom? Então, eu não coloquei mod aqui, né, MOD, eu coloquei já adjetivo. Em outras sentenças eu especifiquei mod, né, e adjetivo. Então, se você colocou modificador, ou então adjetivo, né, dentro do sintagma nominal, também eu vou estar aceitando. Eu vou aceitar. Foi a primeira. Ah, professor, se eu errei algum ponto da sentença, sei lá, eu acertei alguns sintagmas, né, a classificação de alguns sintagmas, mas em outros eu errei. Né? Para eu acertar toda a sentença, né, eu tenho que acertar tudo, assim, se eu errar alguma coisa já descarta, né? Não, tá bom? Não descarta. Então eu fiz como se fosse uma gradação, né? Errou uma avaliação, errou um ponto, errou 2 pontos, né? 2 pontos do sintagma, né? Das estruturas, né? Então, assim, para acertar, não precisa ter acertado tudo, ok? Eu vou usar como fosse um percentual, né? Como nós temos 20 sentenças, né? Cada sentença vai valer meio ponto, tá bom? Meio ponto. Então, é como se eu tivesse esse meio ponto aí distribuído na análise de toda a sentença, tá bom? Então, se tiver cometido algum equívoco na avaliação de algum ponto, a gente vai só tirando, né, desse meio ponto, né? Então, vamos lá. Maria comprou muitos livros de literatura. Nós temos aqui a oração, né, com o sintagma nominal e sintagma verbal, né? Via de regra, a gente sempre vai ter essa estrutura, né? Oração lá em cima,
sendo desmembrada em sintagma nominal e sintagma verbal. Haverá casos em que a gente vai ter sintagma nominal, sintagma verbal e um sintagma preposicional, né? É como se esse sintagma preposicional estivesse fora da estrutura do sintagma verbal, tá bom? Esses casos podem acontecer quando, por exemplo, esse sintagma preposicional, né, estiver fazendo relação com toda a estrutura como um todo, ou estiver fazendo relação a algum sentimento, por exemplo, do locutor, né? Aí percebam que a gente já vai no âmbito mais discursivo, né? A gente tem, inclusive, até um caso aqui em que o sintagma preposicional ele se desmembra desse sintagma verbal, ou seja, ele não faz parte do sintagma verbal. Não sei se vocês lembram de lá no início do século, né, quando a gente teve a nossa primeira aula, a gente estava falando de predicação, né, o predicador e o seu escopo, né, e a gente viu que há elementos que predicam toda a sentença, né, ou seja, a relação de predicação de um elemento é com toda a sentença, como por exemplo, infelizmente, não haverá, infelizmente, vírgula, não haverá aula hoje. Então, esse infelizmente aqui, né, ele está predicando a sentença como um todo, mas na verdade ele está fazendo relação com o sentimento de quem está enunciando, né? Então, esse infelizmente está trazendo aqui um sentimento da pessoa que está enunciando. Então, a predicação desse infelizmente, na verdade, a relação dele é com o locutor, né? Então, foge daquilo da sentença, né? Enfim. Então, Maria comprou muitos livros de literatura. A gente tem o sintagma nominal Maria, né? Se tivesse assim, a Maria comprou, então a gente teria o determinante a, né, e o núcleo Maria, tá bom? Sintagma verbal, comprou muitos livros de literatura. O verbo comprou, né? A gente vai ter aqui um sintagma nominal, muitos livros de literatura. Por que é um sintagma nominal, né? Porque o núcleo dele gira em torno de livros, né? Livros, o nome livros. E como a gente viu também em aulas anteriores, né, há sintagmas dentro de outros sintagmas, né? Um exemplo aqui, né, nesse caso, o muitos vai ser um determinante, tá bom? Ele não está intensificando aqui, né? Não é uma questão de intensidade, mas sim de quantidades, de quantidade, tá bom? Então ele está trazendo um determinante muito. Se fosse assim, gostei muito da aula, né? Gostei muito da aula, aí seria um intensificador, ok? A relação aqui não é de intensidade desses muitos, né? E sim de quantidade, tá bom? Então, a gente tem que ver direitinho isso, porque se fosse um caso de intensidade, seria um advérbio, né? Muito, né? E sendo advérbio, ele não poderia ser flexionado, não existiria muito, né? Ah, eu gostei muitos dos seus livros, né? Não é invariável, né? A gente não tem aqui a flexão, né? Como se trata de um elemento quantificador, né? A gente tem essa flexão, né? Muitos, tá bom? Então, nesse caso específico aqui, seria um determinante. Dentro de um sintagma nominal, a gente pode ter mais de um determinante, tá bom? Como, por exemplo, os três livros, né? Um determinante, três seria como se fosse um determinante base, né? O determinante principal, né? Três livros, e livros seria justamente o núcleo, né? Então, dentro de um mesmo sintagma nominal, a gente pode ter mais de um determinante, né? Pode ter determinantes juntamente com modificadores, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem o sintagma nominal, com o determinante muitos, o núcleo livros, e eu trago aqui um sintagma preposicional, né? De literatura. De literatura. Esse sintagma preposicional, eu também poderia classificar como um modificador, viu, pessoal? É como se estivesse modificando aqui livros, né? Então, eu poderia fazer também, né? Tem aqui SN, né? Aí tem um tracinho ESP, né? Eu poderia fazer assim, SN, tracinho MOD, que é de modificador, né? E embaixo desse MOD, faço um outro tracinho, SP, aí vai, né? SP, preposição de, né? Esse Pzinho aqui é de preposição, e
e o sintagma nominal, né, que vai ser literatura. Né? Por vezes, o sintagma nominal vai ser justamente, vai ser apenas o núcleo, né, como Maria. Maria, aqui a gente tem um núcleo, né, Maria. Mas, geralmente, os sintagmas nominais, eles também vêm com determinantes, né, a Maria, né, o João, né? Mas nesse caso aqui de literatura, né, o sintagma nominal, literatura, o núcleo, literatura também, né, não vai mudar. Ok, pessoal? Então, eu poderia, por exemplo, antes de escrever esse SP, colocar um MOD de modificador. Está fazendo referência aqui a livros, tá bom? Então, dentro de sintagmas nominais, nós temos determinantes, temos também modificadores, né? Esses modificadores podem ser um adjetivo. Comprei muitos livros amarelos. Comprei muitos livros amarelos. Amarelos seria um modificador, né? É um sintagma adjetival, justamente pelo núcleo, um núcleo ser um adjetivo, né? Amarelo. Mas eu também posso ter modificador formado por um sintagma preposicional, que é esse exemplo aí, de literatura, né? Se fosse muitos livros literários, né? Aí sintagma adjetival, mas nós temos aqui de literatura, sintagma preposicional, né? Gostamos de filmes nacionais. Nós temos sintagma nominal, sintagma verbal. Vejam que eu sinalizei o sintagma nominal como vazio, né? Ele não está sendo ocupado. Se você não pôs isso, não tem problema, não vou considerar como erro, né? Mas é importante a gente começar agora a sinalizar, né, que na oração nós também temos o espaço dedicado ao sintagma nominal. Ele pode ser ou não, né, preenchido. Nesse caso específico, nós não temos o preenchimento do sintagma nominal, né? Até por se tratar aqui de um sujeito oculto, né? Dependendo da gramática, você vai ter classificações diferentes, sujeito oculto, sujeito desinencial, né? Por que é o sujeito desinencial? Porque pela desinência do verbo, nós conseguimos identificar o sujeito, né? Gostamos, né? MOS, esse mos aqui, né? Ele faz referência à primeira pessoa do plural, né? Nós. Então, pela desinência, nós conseguimos identificar o sujeito, né? Então, alguns trazem como sujeito oculto, outros trazem como sujeito desinencial, né? Alguns sujeito elíptico, né? O sujeito ele foi apagado, né? Mas pelas circunstâncias da enunciação nós conseguimos identificar o sujeito, né? Sintagma verbal, gostamos de filmes nacionais. Sintagma, o verbo, né, gostamos. Nós vamos ter o sintagma preposicional de filmes nacionais. Percebam que nós temos esse SP e um Czinho, né, pequeno, não um C pequeno. Porque dentro da classificação de sintagmas preposicionais, nós temos sintagma preposicional adjunto e o sintagma preposicional complemento. Esse sintagma preposicional complemento, ele vai estar presente, por exemplo, em objetos indiretos, né? Como nesse caso. Nós temos aqui um verbo transitivo indireto, né? Gostamos de quê? De filmes nacionais, né? Então percebam que esse de filmes nacionais, esse sintagma, né, de filmes nacionais, ele inicia com a preposição, nós temos um sintagma preposicional, ele é complemento porque ele está complementando aqui o sentido do verbo, né? Então, ele vai se desmembrar em preposição, que é de, mais o sintagma nominal, né? A gente tem que estar vendo isso, né? O sintagma preposicional, ele se desmembra em preposição e mais um sintagma nominal. O sintagma nominal vai ter aqui o núcleo filmes e vai ter um adjetivo nacionais. Percebam que eu coloquei aqui entre parênteses, né? Modificador, né? Então, ele é como se estivesse modificando aqui o filmes, né? Você poderia também colocar sintagma nominal, um tracinho, né? Sintagma adjetival, né? E um tracinho embaixo, adjetivo, e um tracinho até chegar a nacionais, né? Então, percebam que a gente pode também trazer fazer um esquema arbóreo maior, né? Mais detalhado. Mas dessa forma aqui já está bom, né? Então, eu comecei a sinalizar os modificadores aqui, né? MOD.
Professor, se eu tenho algum problema em escrever em linha, assim, horizontalmente, eu não sei, acontece, né? Essa, essa pandemia, esses problemas todos pelos quais nós estamos passando, a gente acaba escrevendo dessa forma, né? Vai subindo, né? Mas não surgiu nenhuma crítica aqui entre vocês, por enquanto, né? Talvez surja num grupo particular, mas que bom é quem ninguém falou nada ainda, né? Talvez esteja só pensando, mas não exteriorizou o pensamento referente à letra do seu professor, né? Então nós temos aqui oração, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma nominal, o menino pobre, sintagma nominal, o menino pobre, determinante o, núcleo menino, modificador, aí vejam que eu já fui especificando, né? Modificador, que será um sintagma adjetival, é justamente um adjetivo, pobre, né? Pois bem. A gente poderia ter mais elementos dentro de um sintagma nominal, se fosse assim, os três meninos pobres, os três meninos pobres, os, determinante, três, determinante também, né? Ele vai ser visto como um determinante base, não determinante principal, meninos, núcleo, e pobres, modificador, né? Então, dentro de sintagma nominal, a gente pode ter mais elementos. Sintagma verbal, pediu uma esmola ao dono da loja. Se a gente fosse classificar aqui, utilizando a classificação tradicional, né? O menino pobre seria o sujeito, né? Pedir uma esmola ao dono da loja, o predicado. Né? Aí é um verbo bitransitivo, que a gente costuma chamar, né? Porque ele pede dois complementos, o complemento nominal, nesse caso específico, pede o complemento verbal, né? Objeto direto e objeto indireto. O objeto direto seria uma esmola e o objeto indireto ao dono da loja, né? Aqui nós temos o sintagma verbal, pediu uma esmola ao dono da loja, pediu o verbo, sintagma nominal, uma esmola, determinante uma, o núcleo esmola, e vamos ter o sintagma preposicional, né? Esse Czinho aqui indicando que sintagma preposicional é um complemento. Complemento a quem? Ao verbo, né? Pediu. A quem? Ao dono da loja. E nós temos a preposição a. Vejam que esse ao aqui, ele também é desmembrado, né? Porque desse ao, a gente tem a preposição a, e nós vamos ter o determinante o, né? O artigo o, que vai estar presente como determinante dentro do sintagma nominal, né? Então, sintagma preposicional, como a gente está vendo, né? Preposição mais o sintagma nominal. Qual é o sintagma nominal? O dono da loja. O dono da loja, né? O determinante, dono, núcleo, da loja vai ser o sintagma preposicional, né? E percebam que esse sintagma preposicional faz referência a dono, né? É como se fosse um modificador de dono. Eu poderia também colocar um modzinho, MOD, né? E depois sintagma preposicional, né? Mas eu não coloquei isso, fui direto para o sintagma preposicional. Preposição de, né? Como sintagma preposicional tem a preposição, mais o sintagma nominal, né? Preposição de, mais o sintagma nominal, né? Sintagma nominal, que vai ter o determinante a, vejam que eu coloquei um D e um E aí, né? Faltou colocar um Tzinho para indicar que ele é um determinante, tá bom? Então, determinante a e o núcleo loja. Porque, na verdade, o sintagma nominal é a loja. Né? E a preposição é o de. E o de mais a vai ficar o da, né? Professor, esse seu A parece um delta, então eu posso ler como sendo um delta? Não, você vai ler como se fosse um A, né? E esse A da loja não está aparecendo nem um delta, porque o seu nem fechou, né? Mas eu iniciei o fechamento do A. Você pode perceber aqui no canto direito, né? Quando eu desci aqui né, a segunda perninha do A, eu iniciei uma leve subida, mas eu desisti, né? Deve ter acontecido alguma coisa que me fez desistir de completar essa estrutura do A, né? Mas não muda, dá para perceber que se trata de loja, né? Você não vai ler loja seta para cima, não, é um A, tá bom?
É porque o meu A ele é complicado, né? Ele parece mesmo um delta. Mas vamos lá. Falei do assunto ao gerente hoje. Falei do assunto ao gerente hoje. Então, sintagma nominal vazio, né? Não tem sintagma nominal, né? Sintagma verbal, falei do assunto ao gerente hoje. Verbo, falei, né? Vejam que, como a gente viu anteriormente, né? O objeto indireto, né? Se você consegue identificar o objeto indireto, né, você já sabe que ele é um sintagma preposicional, né? Porque ele vai ter uma preposição, né? Sintagma preposicional complemento do assunto, né? Preposição mais sintagma nominal, né? A preposição de, sintagma nominal, o assunto, né? O determinante, assunto, aqui o núcleo, né? Ao gerente, também sintagma preposicional, tá bom? Preposição a, sintagma nominal o gerente, determinante o e o núcleo gerente. Hoje, eu coloquei sintagma adverbial, né? Advérbio hoje. Se você tivesse colocado sintagma preposicional, também não estaria errado, né? Porque, como eu falei para vocês, né? Alguns estudiosos não trazem essa classificação de sintagma adverbial, né? Onde tem sintagma adverbial, eles colocam sintagma preposicional, tá bom? Mas se você colocou, não tem problema. As frutas estavam maduras, né? Aqui a gente tem uma estrutura bem simples, né? Até um pouco mais fácil, né? Sintagma nominal, as frutas, determinante as, e o núcleo, frutas, né? Sintagma verbal, estavam maduras. O verbo estavam, aí vejam, eu coloquei um COP, né? O COP, né? Que esse verbo também é chamado de cópula, né? Quando a gente se depara com os verbos de ligação, né? Que estão funcionando sintaticamente como verbo de ligação, a gente pode colocar esse copy aqui, né? Então, se você colocou o copy, tudo bem, tá certo. Se colocou só o V, também vou considerar, tá bom? Sintagma adjetival, tá? Maduras, né? Formado aqui pelo adjetivo maduras, né? Se a gente fosse classificar utilizando aqui a análise tradicional, né? As frutas seria o sujeito, né? O núcleo do sujeito seria frutas, né? Estavam, famoso verbo de ligação, e maduras seria o nosso predicativo do sujeito, né? Porque ele está fazendo a relação aqui ao sujeito, está predicando o sujeito, está trazendo aqui uma característica do sujeito, né? Jorge é meu professor de história. Jorge é meu professor de história. Sintagma nominal, Jorge, né? Núcleo Jorge. Sintagma verbal, um verbo é, né, o cópula, mais o sintagma nominal, meu professor de história. O núcleo aqui vai ser o quê? Vai ser professor. Vai ser professor. Meu é o determinante, ok? E nós vamos ter também um modificador de professor, que é o de história. Sintagma preposicional, com preposição de, mais sintagma nominal, história. Professor, eu não sinalizei antes que era um modificador, já fui direto para o sintagma preposicional, né? Tudo bem, não tem problema, tá bom? Mas a partir de agora a gente sempre vai identificar como sendo também um modificador. Então, se você não colocou modificador, colocou só esse de história como sintagma preposicional, né? Beleza, tá bom? Mas é importante desmembrar também o sintagma preposicional. Preposição mais o nome, né? Aquele garoto é da Bahia. Sintagma nominal, determinante aquele e o núcleo garoto, né? Sintagma verbal é da Bahia. O verbo aqui cópula, né? É. E nós vamos ter um sintagma preposicional, né? Da Bahia. Uma preposição mais o sintagma nominal. Preposição de, sintagma nominal, a Bahia. Né? Determinante a,
e o núcleo Bahia, né? Professor, eu fiz igualzinho, né? Mas eu usei uma letra de respeito. O senhor vai considerar? Né? Vou. Né? Desde que não faça nenhuma referência à minha letra, eu considero também. Tá bom? Nenhuma crítica, até porque você talvez nem conhecia ainda, quando fez a sua atividade, né? A minha letra. Se tivesse feito dessa forma também, manuscrito, né? E depois tirado foto, enviado, eu também poderia aceitar. Poderia não, aceitaria, né? Mas se fez digitado também, aceita, não tem problema nenhum. O importante é fazer, ok? Então vejam que aqui eu trouxe duas possibilidades para a estrutura 9. Né? Encontraram um assassino na estrada. Né? Porque a gente pode ter duas compreensões diferentes desse 9. Né? Os casos de ambiguidade, né? Estruturas que nos trazem trechos ambíguos, né? Trechos que podem ser interpretados de duas formas diferentes. Então, se a gente pode interpretar de duas formas diferentes, né? A gente vai ter para cada forma uma análise sintagmática diferente. Então, vejam. Encontraram um assassino na estrada. A sintagma nominal não está sendo preenchido aqui. Né? Sintagma verbal. Encontraram um assassino na estrada. Verbo. Encontraram. Né? Sintagma nominal. O assassino na estrada. O assassino na estrada. Determinante. O assassino. Núcleo. E o na estrada, o sintagma preposicional. Você poderia também ter colocado sintagma adverbial, também eu aceitaria, né? Mas aqui, no caso, nós temos uma preposição na, né? Então, teria que ser sintagma preposicional nesse caso, né? Preposição em, mais um sintagma nominal, a estrada. Vejam que esse na estrada aqui está fazendo referência ao o assassino, é como se encontraram o assassino na estrada. O assassino está na estrada, ele ali na estrada. Tá bom? Então, esse na estrada é como se estivesse fazendo uma referência a assassino. Ok? A assassino. E não encontraram. Ok? Ah, eu encontrei aquele cara na estrada. Eu não necessariamente estava nessa estrada, mas ele estava lá. Eu encontrei ele lá. Né? Posso ter visto, por exemplo, pela televisão, por algum aparelho, né, que fez com que eu conseguisse ver esse assassino na estrada. Então vejam que esse na estrada é como se fosse uma espécie de modificador de assassino, né, faz referência a assassino. Agora, poderia fazer referência não a assassino, mas sim a, 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 ao conjunto como um todo. Né? Então, nós encontramos ele, mas todos estavam na estrada, né? Não apenas o assassino. Né? Então, toda a situação ela se passa na estrada. Né? Aí nós teríamos aqui uma estrutura que ela se torna independente, né, do sintagma verbal. É como se ela estivesse aqui predicando toda a estrutura, toda a oração. Né? No caso da primeira, da 9, a de cima que vocês estão vendo, né? Lá de cima, na estrada está predicando o assassino. Okay? Agora, no caso da de baixo, esse na estrada não está predicando apenas assassino, está predicando toda a estrutura. Tá bom? Então, quando a gente tem elementos que predicam toda a estrutura, ou que fazem, ou que predicam, né? Que trazem algum aspecto do sentimento, por exemplo, de quem está enunciando, né? Como eu falei para vocês, infelizmente a gente não vai ter aula, né? Esse infelizmente está fazendo uma referência ao sentimento de quem está enunciando, né? Então a gente pode ter aqui essas duas possibilidades. O na estrada está predicando o assassino e também na estrada está predicando toda a estrutura. Se você fez uma das duas, beleza. Né? Se não, professor, não fiz as duas, também não tem problema. Se fez uma dessas duas, né? Ou fez parte de uma dessas duas, né? Aí a gente vai contabilizar
o quanto que você acertou, né? Que eu falei para vocês, né? Eu vou considerar o quanto que foi acertado em cada estrutura, tá bom? Eu não vou descartar a estrutura toda se você cometeu um equívoco, dois equívocos, a gente vai ver o percentual, tá bom? Até porque, né? Como talvez seja para alguns alguma novidade, né, em relação às análises sintagmáticas, então a gente vai aprendendo, né? Então percebam que no de baixo eu coloquei aqui o sintagma preposicional, né, como desmembrado do sintagma verbal, e a classificação vai ser a mesma, né? Preposição em, sintagma nominal de mais o a, né? O sintagma nominal determinante a mais o núcleo, que é estrada, tá bom? Cuidemos das plantas com carinho. Cuidemos das plantas com carinho. Sintagma nominal não está preenchido. Sintagma verbal, verbo cuidemos. Né? Cuidemos de quem? Né? O de que? Das plantas. Sintagma preposicional complemento. Preposição de, mais o sintagma nominal, as plantas. Determinante as e o núcleo plantas. Sintagma preposicional com carinho. Ah, pessoal, mas a gente colocou um sintagma adverbial, né? Porque ele está tendo aqui a função sintática de advérbio, né? Ok, mas tem que sinalizar que ali existe uma preposição, né? Então vamos lá, preposição mais sintagma nominal, carinho, né? O núcleo carinho. O fumo é prejudicial à saúde. O fumo, sintagma nominal, determinante o núcleo fumo. O verbo, leio cópula, né? O verbo cópula é. E a gente vai ter um sintagma adjetival, né? Por quê? Porque a gente vai ter como núcleo um adjetivo, prejudicial, né? Prejudicial. Em exemplos anteriores, a gente viu o sintagma nominal e não o sintagma adjetival. Por quê? Porque a gente tinha como núcleo aqui um nome, não um adjetivo, né? Nesse caso aqui a gente tem um adjetivo, prejudicial. E o sintagma preposicional, né? Preposição a, sintagma nominal, saúde. Percebam que eu ainda poderia fazer o seguinte, né? Sintagma preposicional, preposição a, e o sintagma nominal seria o determinante a, né? Mais o núcleo saúde, né? Porque, na verdade, o sintagma nominal é a saúde, né? Porque com a junção da preposição a mais o artigo definido a gente vai ter o a craseado, né? Então, ainda faltou eu sinalizar aqui o determinante a, né? De a saúde. Precisa-se de serventes na obra vizinha. Né? Precisa-se o verbo, né, do sintagma verbal. Precisa-se de quê? De serventes. Né? Sintagma preposicional complemento. Nós vamos ter a preposição de, mais o sintagma nominal, né, o núcleo serventes. Nós vamos ter um sintagma preposicional na obra vizinha, a preposição em, e o sintagma nominal, a obra vizinha. Né? Determinante a, o núcleo obra, e o modificador, que é um sintagma adjetival, né? Tem como núcleo um adjetivo, que é vizinha. Né? Então, percebemos que desse sintagma nominal nós temos um determinante, um núcleo e um modificador, que é um adjetivo. Os modificadores, né, eles podem ser sintagmas adjetivais ou sintagmas preposicionados, tá bom? Se fosse, por exemplo, na obra da vizinhança, aí seria um sintagma preposicionado, né? Mas como nós só temos aqui vizinha, né, obra vizinha, vizinha nesse caso aqui, um adjetivo. Né? Esta passagem do romance é famosa. Esta passagem do romance, sintagma nominal, e percebam também que sintagma nominal não é sinônimo de sujeito, tá bom? Porque sintagma nominal a gente pode encontrar no objeto direto, né, dentro do objeto indireto, né? Então, não inventem de pensar que o sintagma nominal é sinônimo de sujeito, tá bom?
determinante esta, passagem vai ser o núcleo, e a gente vai ter um modificador, né? Do romance. A gente viu no exemplo anterior que o modificador era um adjetivo, né? O sintagma adjetival. Nesse caso aqui é um sintagma preposicionado, né? Preposição de mais o sintagma nominal, ou romance. Né? Determinante o e o núcleo romance. E o sintagma verbal é famosa. O verbo é, né? E o sintagma adjetival, formado por um adjetivo, famosa. O aluno está muito contente com sua explicação. O aluno está muito contente com sua explicação. O aluno, sintagma nominal, determinante o, mais o núcleo aluno, está, aí já vai aqui para o sintagma verbal, está o verbo, né, o cópula, mais o sintagma adjetival, porque tem como núcleo aqui contente, né, contente. E veja que o muito, nesse caso, é um intensificador, né? Ao contrário do que a gente viu lá em cima, que era muitos, né? Que fazia referência à quantidade, aqui não está fazendo referência à quantidade, está fazendo referência à intensidade, né? Então, um intensificador, né? Um advérbio aqui, né? O contente, o adjetivo, e nós vamos ter um sintagma preposicionado, né? Com sua explicação. Preposição com, e o sintagma nominal, sua explicação. Determinante sua, e o nome, né, o núcleo, explicação. Professor, onde tem muito, eu não consegui, eu não sinalizei intensificador, sinalizei como advérbio. Ok, né? Mas nas próximas a gente coloca como intensificador. Professor, eu não fiz nenhuma análise nessa daí, mas eu coloquei o aluno como sujeito. O senhor considera? Não, só isso não. Coloque seus livros na mesa da entrada. Tomar um gole. Coloque seus livros na mesa da entrada. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Tem alguém escrevendo alguma coisa? Não. Professor, Oi, aluno. uma coisa que eu ia perguntar no início e não me lembrei. O sintagma preposicional tem um núcleo, né? Ele seria Sim, o preposição, o núcleo a do sintagma. preposição, exatamente. É. Pronto, O ok. núcleo, o núcleo dele seria a preposição, mas percebam que dentro dele vai ter outros sintagmas, né? Vai ter um E, sintagma nominal. Sintagma preposicional, a gente vai ter a preposição e o sintagma nominal, né? Aí vai se desmembrando, né? Tá bom? beleza. Mas aí sempre na análise, né? A análise é justamente a quebra, né? Do sintagma preposicional, você identifica direitinho a preposição, né? Porque busque não identificar a preposição, nesse caso aqui específico, como sendo na. Né? A preposição é o em, né? Sim, Porque o a ele vai estar presente no sintagma nominal, né? A mesa. Né? Então, se fosse nas, aí seria o em mais o as. Né? O em mais o as. Então, nós temos sintagma nominal, determinante a, o núcleo mesa. O da entrada, eu poderia sinalizar o da entrada também como modificador. A gente está fazendo referência à mesa, né? Um modificador. Mas eu não coloquei, eu fui logo para sinalizar isso como sintagma preposicionado. Né? Lembrando, os modificadores eles podem ser sintagmas adjetivais ou sintagmas preposicionados. Né? Nesse caso aqui específico, é um sintagma preposicionado. Preposição de mais o sintagma nominal à entrada. Né? Os 3 estudantes estrangeiros partirão amanhã para o Rio. Vamos lá. Sintagma nominal. Os 3 estudantes estrangeiros. A gente tem determinante os, o determinante 3, né? No caso desses dois determinantes, o base, determinante base seria 3, né? Esse os, nesse caso aqui específico, é classificado como pré-determinante. A gente tem um pré-determinante, um determinante base, e depois já vem aqui o núcleo, né? Estudantes.
Estrangeiros é um modificador. Nesse caso específico, um sintagma adjetival, né? Um adjetivo. E nós vamos ter o sintagma verbal. Partirão amanhã para o Rio. Partirão, o verbo. Sintagma adverbial. Vejam que eu coloquei amanhã, né? Poderia ter colocado também um sintagma preposicionado, né? Mas se colocou preposicionado ou então adverbial, não tem problema também, né? Como sendo um advérbio, né? E o sintagma preposicional, né? Para o Rio. Preposição para, sintagma nominal o Rio, determinante o e o núcleo Rio, né? Aqui a gente se depara com, por exemplo, se fosse, eles partirão amanhã pro Rio, né? Né? Pro Rio, né? Aí se você fosse desmembrar esse pro, seria o para o, né? Para a preposição ou determinante do sintagma nominal. Isaac está perguntando se as notas foram boas. Isaac, sinceramente, cara, eu não sei, né? Porque eu estava definindo ontem os critérios de correção, né? Para ver, por exemplo, até quantos desvios em cada sentença vai ser considerado, né? E como vocês fizeram em dupla, né? Então não vai ter, não vou demorar tanto assim para avaliar. O que eu vou fazer é sinalizar ao lado, né, das estruturas de vocês, que vocês escreveram, né, a pontuação, tá bom? Então, assim, quem entregou no Word, vai aparecer ao lado, assim, comentários, né? Então, vai aparecer a nota de cada sentença. Quem fez, quem enviou em PDF, também, né? Mas aí é importante que abra no programa adequado para ler PDF, né? Aí você vai ver como se fosse um íconezinho de conversa em cima ali da sentença, aí quando você passa o cursor em cima, aí vai aparecer o comentário que eu fiz, né? Eu acho que talvez em alguns aplicativos celulares isso não apareça, né? Então abra direitinho, quando se for abrir o arquivo, abra no computador que é mais certeza de você identificar isso, né? Então nós temos aqui partirão, o verbo, o advérbio amanhã, né? E aqui para o Rio a gente já viu. Todos os alunos desta turma, então vejam que algumas estruturas aqui nos trazem, né, algumas sentenças nos trazem sintagmas nominais, né, que desempenham uma função sintática de sujeito, né, bem grande, né, todos os alunos dessa turma, né. Isso traz um trabalho a mais no que diz respeito à análise de cada elemento, né, mas quando a gente vai treinando, isso vai ficando mais fácil, é como se fosse o latim, né, o latim, à primeira vista, a gente vê que é muito difícil, né, mas depois a gente percebe que de fato é muito difícil. Não, estou brincando, assim, a gente vai treinando, né, o ideal é ir treinando, exercitando, porque começa a ficar como se fosse algo mecânico, né, as análises, né. Então vejam, o sintagma nominal nós temos todos os alunos desta turma. Todos, determinante, os, outro determinante, núcleo, alunos, e o modificador desta turma. Esse modificador está sendo aqui um sintagma preposicionado, né? Preposição de e o sintagma nominal esta turma, determinante esta e o núcleo turma, né? Porque o desta é o de mais esta, né? Se fosse o dessa, seria o de mais essa, né? E o sintagma verbal, verbo aqui, o cópula, são, sintagma adjetival, né? Porque o núcleo aqui é contrários, né? Um adjetivo. Dentro desse sintagma adjetivo, a gente vai ter um sintagma preposicionado, né? Ao projeto apresentado, né? Ao projeto apresentado. Preposição a, sintagma nominal, o projeto apresentado. Determinante o núcleo, projeto, e o modificador, que está sendo aqui desempenhado, né, por um sintagma adjetival, né? Um adjetivo, apresentado. Né?
Estas crianças carentes dedicam algumas horas ao estudo durante o dia. Estas crianças carentes dedicam algumas horas ao estudo durante o dia. Então vamos lá. Sintagma nominal, estas crianças carentes. Determinante estas, núcleo crianças e carentes é o modificador, né? Sendo desempenhado aqui por um sintagma adjetival, né? Um adjetivo carentes. Sintagma verbal, dedicam algumas horas ao estudo. Verbo dedicam. Sintagma nominal, algumas horas ao estudo. Determinante, algumas. Núcleo, horas. E vamos ter também um sintagma preposicionado, né? Preposição a, sintagma nominal, determinante o e o núcleo estudo. E nós vamos ter aqui também um sintagma preposicionado, né? Ele está deslocado aqui, né? Durante o dia, preposição durante, sintagma nominal, determinante o, sintagma nominal e o núcleo dia, né? Se tiver sinalizado aqui durante o dia, como sintagma adverbial, eu também vou considerar, viu? Mas a partir de hoje eu não vou mais, a partir de depois da correção eu não vou mais considerar. A gente vai começar a considerar aqui os sintagmas preposicionados, né? Como englobando os sintagmas adverbiais, tá bom? A enfermeira caridosa dispensava todos os cuidados aos doentes. A enfermeira caridosa, sintagma nominal, determinante a, o núcleo enfermeira, modificador caridosa, está sendo aqui desempenhado por um sintagma adjetival, né? Caridosa, um adjetivo. E o sintagma verbal, dispensava todos os cuidados aos doentes. O verbo dispensava, todos os cuidados, um sintagma nominal, né? Determinante todos, outro determinante os, e o núcleo cuidados. E o sintagma preposicionado, né? Aos doentes, dispensava o que e a quem, né? Então, esse a quem vai ser um sintagma preposicionado, né? Lembrando que os objetos indiretos, né, eles são classificados aqui nesse caso como sintagma preposicionado complemento, né? É como se fosse um sintagma que é iniciado por uma preposição, está completando, né, complementando o sentido de algo. Nesse caso específico, complementando o sentido de um verbo. Então, nós temos o sintagma preposicionado, que é a preposição mais o sintagma nominal. Preposição a, sintagma nominal, os doentes, determinante os e o núcleo doentes. Os 3 filhos do zelador são muito dedicados ao estudo. Os 3 filhos do zelador, sintagma nominal, determinante os, o determinante que seria o determinante base, né, 3, e o núcleo filhos. E modificador do zelador. Então, está sendo desempenhado aqui por um sintagma preposicionado. Preposição de, mais sintagma nominal, o zelador, né? Determinante o e o núcleo zelador. Sintagma verbal, nós temos um verbo aí, o cópula, né? E um sintagma adjetival, né? Porque eu tenho como núcleo um adjetivo, né? Dedicados, né? Dedicados. Intensificador muito, né? Vejam que aqui não é um determinante, né? Ele é um intensificador. Adjetivo, dedicados. Vamos ter também um sintagma preposicionados, né? Um sintagma preposicionado ao estudo. Preposição a, sintagma nominal, o estudo, né? Determinante o, e o núcleo estudo. Vejam que esse sintagma aqui preposicional está funcionando como se fosse um complemento, né? Complemento de dedicado. Dedicado a quê? Né? Ao estudo, né? Então, ele seria classificado também como sintagma preposicionado complemento. Então, os sintagmas preposicionados complemento, eles podem serem classificados como, eles podem, né, complementar um sentido de um verbo e também de um nome. Seriam, no caso, os complementos nominais, né? E é isso, né?
Aqui nós temos as 20 sentenças que foram passadas para vocês, para vocês fazerem as análises, né? Vou verificar o que há de acerto, o que há de desvio, né? E, obviamente, considerar os acertos que vocês tiveram nas sentenças, né? Lembrando, eu não vou descartar o que vocês fizeram de análise em cada sentença, né? Se tiverem cometido um equívoco, por exemplo, né? Não, eu vou considerar os acertos de vocês, né? Os acertos. E, obviamente, os equívocos a gente leva para as aulas também, né? Para a gente ver o que estão mais, o que está mais gerando dificuldade em relação às análises sintagmáticas, né? Eu acredito que a parte mais fácil talvez seja as análises dos sintagmas nominais, é mais fácil identificar, né? E talvez na relação do sintagma preposicionado com o sintagma adverbial, né? A gente vai ver se as dificuldades girarem em torno disso, né? Essas análises que eu faço, pessoal, e das aulas que eu postei, elas estão presentes, né? Mas não tem resposta, né? Nesse livrinho aqui, tá bom? Não sei se dá para vocês verem, mas o livrinho é Linguística Aplicada ao Português, Sintaxe, esse livrinho aqui. Eu não sei se eu postei o PDF dele, mas eu encontrei recentemente o PDF desse livro, né? Ele traz os exemplos que a gente trabalha, né? E essas atividades também, ok?